Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 2 de julho, e aqui no Brasil a igreja celebra São Pedro e São Paulo apóstolos, a solenidade. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus 16, do 13 até o 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje há uma necessidade de oração muito grande para aquele que tem a chave da igreja. A igreja atravessa uma crise, talvez como nunca antes, então por isso nós precisamos rezar muito pelo Papa. Aqui nós temos Jesus falando quem era Pedro. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a Santa Igreja. Mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que tudo pareça perdido, as portas do inferno nunca prevalecem contra a Santa Igreja Católica. Nesses 2000 anos nós temos a plena certeza disso. E uma outra coisa que eu queria dizer é que essa palavra é a instituição da Santa Igreja. Aí, Jesus não falou as minhas igrejas, ele falou a minha igreja. E quando nós vemos que Pedro foi o primeiro Papa, nós entendemos que a única igreja que Jesus Cristo deixou é a Santa Igreja Católica. Os protestantes podem vir com aquele mimimi que Jesus não fez placa de igreja, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada de dor de cotovelo, porque a única igreja deixada por Cristo é a Santa Igreja Católica. E pelas perseguições que a igreja sofre, pelas coisas que já ocorreram e ainda ocorrem, nós temos a plena certeza que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Eu disse antes que nós precisávamos rezar muito pela igreja. E continuo dizendo, precisamos rezar muito pela igreja. Eu vou trazer aqui uma publicação do Educar para o Céu, do meu querido amigo Fabiano, lá no Instagram. E ontem o Papa Francisco nomeou o arcebispo de La Plata, Monsenhor Vítor Manuel Fernandes, argentino de 60 anos, como o novo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele sucede o cardeal Luiz Ladaria. A destruição da igreja a partir de dentro deflagrou-se com essa nomeação. Olha, forte a publicação do Fabiano. É lamentável que estamos vendo a nomeação desse cardeal. E o que esse cardeal pensa?
a defesa ferrenha da comunhão para os divorciados recasados. Ele também ajudou na construção daquele documento que é tão controverso, que é a Amoris Laetitia. A relativização da doutrina que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e ele também gosta de promover essa ideologia arco-íris. Promoção do progressismo e do relativismo no coração da nossa doutrina, relativização da Santa Missa, visto que ele defende que o dever de ir à missa ao domingo é um preceito introduzido pela Igreja e que a proibição dominical poderia ser abolida. Olha, isso é muito sério. O mesmo que foi definido como herético pelo, na época, prefeito da Congregação pela Doutrina da Fé, cardeal Gerard Miller, por suas declarações e sobre a sua estrutura de cura. Então, Gerard Miller, que é um grande cardeal, quando era o prefeito da Congregação da Doutrina pela Fé, falou que esse cardeal aí, que esse bispo era herético. O mesmo cardeal considerou um exemplo desastroso a formação teológica pelas declarações sobre a Santa Missa Dominical. Cardeal Miller e Sarah foram inclusive alvos dos seus ataques. Fora isso, é autor de Incarnate Spiritual Theology, livro que foi apresentado na novela argentina Esperança Mia, sobre um caso de o amor ilícito entre o padre e uma freira. E o que quer dizer o livro? Cura-me com a tua boca, a arte de beijar, que contém uma linguagem lasciva de poemas, de linguagem erótica. E o que dizer da sua duvidosa omissão em relação ao ceifamento das crianças no ventre? Difícil. Esse será o guardião da doutrina católica? Literalmente nomearam um lobo faminto para tomar conta do redil das ovelhas. Recordo o que bradava o Papa Leão XIII. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um plano contra teu povo e conspiram contra teus santos. Ao passo que orientava, nosso ofício é apontar o perigo, marcar quem são os adversários e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos, para que não pereçam aquelas cuja salvação está confiada a nós. Coragem, pois o ministério da iniquidade está em ação. Então, realmente é muito controverso vamos dizer assim, esta função está na mão de uma pessoa que tantas vezes já foi contra o depósito verdadeiro da fé. Como que ele vai poder cuidar do depósito verdadeiro da fé da igreja se ele vai contra o depósito verdadeiro da fé? Então, nós precisamos rezar muito, pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo apóstolo, colunas da igreja, para esses tempos que são muito difíceis dentro da Santa Igreja. Nós não podemos omitir as coisas. Sabemos que nós estamos passando por uma crise e as portas do inferno nunca prevalecerão. Mas nós precisamos rezar e combater. Porque Venerável Fulton Sheen já disse que os leigos salvariam a igreja, que os leigos teriam um papel muito importante. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.